Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje a gente vai estar finalizando a parte sobre membrana plasmática do conteúdo, certo? Anteriormente a gente viu algumas características da membrana plasmática. Hoje a gente vai analisar a membrana plasmática do ponto de vista de função. Especificamente, a gente vai falar sobre transporte de membrana. Anteriormente eu tinha falado que a membrana plasmática ela é de permeabilidade seletiva, ou seja, algumas substâncias conseguem atravessar a membrana plasmática, sendo ela água em baixíssima quantidade, gases, como oxigênio e gás carbônico, e ela é impermeável a íons e outras moléculas que são polares, porque a nossa membrana ela vai apresentar uma região que ela é apolar, certo? Só que qualquer gordura ela é permeável à nossa membrana plasmática, ela consegue atravessar facilmente a nossa membrana plasmática porque ela tem afinidade com aquela região hidrofóbica da nossa membrana plasmática, certo? E como é que vai acontecer o transporte através da membrana dessas outras substâncias que não passam naturalmente? Ele pode ocorrer com um gasto de energia ou sem gasto de energia. Quando há um gasto de energia, a gente fala que esse transporte ele é ativo, ou seja, você vai estar investindo ATP, que é a moeda energética da célula, para realizar o transporte através da membrana plasmática. E quando esse transporte ele ocorre sem o gasto de energia, ou seja, sem a utilização de ATP, a gente fala que esse transporte ele é passivo, certo? Sendo que normalmente o transporte de soluto ele ocorre de um local de maior concentração para um local de baixa concentração, certo? Conforme vocês podem ver na figura à direita. E isso a gente costuma chamar de gradiente eletroquímico, que é a passagem do soluto de uma região de maior quantidade para uma região de baixa quantidade. Caso vocês não se lembrem, soluto são substâncias que conseguem se dissolver em algum líquido, tá? E esse líquido ele acaba por ser o solvente, ok? Em relação ao transporte passivo, a gente pode classificar ele como difusão simples, difusão facilitada e osmose. A difusão simples ela consiste na passagem do soluto do meio mais concentrado para o menos concentrado. A osmose ela envolve a passagem do solvente, que normalmente é a água, do meio que tem uma menor concentração de soluto para o meio que há uma maior concentração de soluto. E a difusão facilitada ela consiste na passagem de soluto de onde há maior concentração para uma menor concentração, só que esse transporte ele é facilitado por alguma proteína, daí o nome difusão facilitada. Alguma proteína viabiliza esse transporte. Vamos analisar isso em partes. Então, a difusão simples, elas são moléculas e íons que eles são transportados de forma natural de um local do meio extracelular, ou seja, de fora da célula, para dentro da célula. E isso ocorre sem ocorrer nenhum gasto de energia. Normalmente essas moléculas que vão estar passando, elas são moléculas apolares. A água, que é uma molécula polar, consegue passar, mas em uma velocidade muito lenta. E a gente costuma dizer que a difusão simples é um transporte, é um movimento, na verdade, a favor do gradiente de concentração. Ou seja, ela sai do local de alta concentração para um local de baixa concentração. E o gás carbônico e oxigênio são exemplos de moléculas perfeitas que conseguem atravessar facilmente a membrana plasmática de onde ela está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. Já a difusão facilitada é aquela que não tem gasto de energia, mas ela necessita que uma proteína atue para que esse soluto ele consiga sair do seu meio mais concentrado para o menos concentrado. E é um transporte que ele também ocorre a favor do gradiente de concentração. Normalmente as proteínas que vão estar envolvidas na difusão facilitada, elas são chamadas de proteína canal ou canal proteico ou permeases. Observe nas duas imagens aí que a gente tem um exemplo de uma proteína canal, que ela literalmente ela abre um espaço na membrana plasmática que vai viabilizar a passagem de alguns solutos. Nem todos vão conseguir passar por esse canal, porque esse canal costuma ser muito estreito, então solutos pequenos conseguem passar. Normalmente os solutos que vão conseguir passar são íons, certo? E as permeases, como já está exemplificado no mais à direita,
ela vai viabilizar a passagem de moléculas maiores, como glicose, como aminoácidos, alguns disacarídeos, vitaminas que são hidrossolúveis, ok? Elas vão pegar a carona nessas permeáveis. Observe que as permeáveis elas vão mudar a sua estrutura para conseguir tirar o soluto de uma região que ele está mais concentrada para uma região que ele está menos concentrada. Sendo que cada permease, que são proteínas, elas vão ser específicas para um determinado soluto, ou seja, a permease que possibilita que a glicose entre dentro da célula é diferente da permease que possibilita que o aminoácido entre dentro da célula. Lembra do que eu falei para vocês anteriormente a respeito da função das proteínas, que ela vai ter a função chave cadeado. Cada proteína vai estar relacionada a um reagente específico, nesse caso vai ser um soluto específico, ok? Já a osmose, ela vai ser a passagem da água ou solvente do meio em que ele tem uma menor concentração de soluto para um meio que tem uma maior concentração de soluto. Entendo que na osmose o que vai estimular o deslocamento da água é o soluto. Então, onde tiver uma maior quantidade de soluto é onde a água vai tender a se alojar para estabelecer um equilíbrio entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente, que nesse caso é a água. Normalmente, na nossa célula, quem vai estabelecer essa conexão entre o meio intracelular e o meio extracelular, que vai favorecer a osmose, são proteínas chamadas aquaporinas, que elas só têm a função específica de possibilitar que a água atravesse rapidamente a nossa membrana plasmática. Do contrário, seria um processo muito lento e a gente não conseguiria realizar diversas funções metabólicas por conta disso, certo? A gente vai estar analisando agora algumas situações de osmose. Só que antes de a gente analisar essas situações de osmose, vocês precisam ter ciência de alguns conceitos, que é de solução hipertônica, isotônica e hipotônica. Uma solução que ela é hipertônica significa que ela vai ter uma alta quantidade de soluto em relação a um outro meio. O que eu acabei esquecendo de falar para vocês é que essa questão de soluções vai ser em relação de um meio para o outro, ou seja, de um ambiente ao outro, tá? Então, um ambiente que tiver uma grande quantidade de soluto em relação ao outro, esse ambiente que tem a maior quantidade, ele vai ser hipertônico, certo? Se os dois ambientes eles apresentam a mesma quantidade de soluto, a gente vai falar que esse ambiente ele é uma solução isotônica. Já se o ambiente que a gente está analisando, o seu ambiente que a gente está observando, ele tem uma baixa quantidade de soluto em relação ao outro, ele vai ser um ambiente que a gente classifica como solução hipotônica, tá? Hiper vem de muito, iso vem de igual e hipo vem de pouco. Então, falou de solução hipertônica, você já sabe que é uma região, um local que tem uma grande quantidade de soluto. Falou de solução isotônica, você já fala que já sabe que é uma região em que ambos os locais vão apresentar a mesma quantidade de soluto. Falou de solução hipotônica, vocês automaticamente associam aqui. O meio que a gente vai estar analisando, ele vai ter uma baixa quantidade de soluto em relação ao outro, certo? Analisando isso na questão das células animais, que a gente tem. Quando você pega uma célula, no exemplo mostrado aí para vocês, é uma hemácia, e coloca ela em uma solução hipertônica, ou seja, você pega a célula e coloca ela em uma grande quantidade de soluto, o que vai acontecer é que essa célula ela vai perder água para o ambiente que ela foi colocada, ou seja, para essa solução hipertônica. Por quê? Porque a quantidade de soluto dentro da célula, representada em azul, ela vai ser menor em comparação à quantidade de soluto na solução em que ela foi colocada, representada em amarelo. E aí o que acontece é a água sair desse ambiente azul, que seria a hemácia, para o ambiente amarelo, que é a solução hipertônica. E aí com isso, a hemácia ela vai encolhendo. E é esse processo em que a hemácia acaba encolhendo, a gente chama de crenação, ok? Então, quando a célula, uma hemácia, uma célula animal, ela é colocada em uma solução hipertônica, ela entra no estado de crenação, certo? Se você coloca uma hemácia em uma solução isotônica, se você coloca uma célula animal em uma solução isotônica, ou seja, a quantidade de soluto no ambiente que ela foi colocada e a quantidade de soluto dentro da célula vão ser exatamente iguais. E aí ela não vai sofrer nenhuma alteração, ela vai manter a sua forma original, certo? Já se você colocar essa hemácia em uma solução hipotônica, ou seja, você vai pegar a hemácia, ela vai colocar em um ambiente em que tem pouca quantidade de soluto,
O que vai acontecer é que o soluto, o que vai acontecer é que a água desse ambiente que ela foi colocada vai tender a entrar na hemácia. Por quê? Porque a quantidade de soluto dentro da célula vai ser muito maior do que a quantidade de soluto fora da célula. E aí a água tende a entrar nessa célula. Só que ela vai entrar em um dado momento, a célula vai se tornar lotada de água e ela vai literalmente explodir. E aí esse processo de explosão da célula a gente chama de plasmoptise, que é quando a célula rompe a sua estrutura, tá? Pelo excesso de água. Para ficar mais fácil de vocês notarem isso, analise a comparação na figura de cima entre o ambiente azul e o ambiente amarelo, em que o ambiente azul ele vai estar sempre representando o interior da célula e o ambiente amarelo vai representar a solução em que essa célula foi colocada, tá certo? A osmose em célula vegetal. Quando você coloca a célula vegetal em uma solução hipertônica, o que acontece é que a célula vegetal também vai perder água, ou seja, ela vai se encolher. Só que no caso de uma célula vegetal, quando ela perde muita água, a gente fala que ela está sofrendo uma plasmólise. Por quê? Ela encolhe essa parte, vamos dizer assim, a parte maciça da célula encolhe, só que a parede celular dela ainda mantém a forma. E aí esse processo a gente caracteriza como plasmólise. É diferente do que acontece na célula animal, em que a forma dela se modifica quando ela está em solução hipertônica. Na célula vegetal, apesar da parte maciça da célula encolher, a parede celular vai manter a forma, certo? E é isso que vai caracterizar a plasmólise. Quando você pega essa célula vegetal, que estava numa solução hipertônica, e joga ela em uma solução isotônica, o que acontece é que essa célula ela vai voltar a absorver água, tá? Até manter a sua conformação estrutural, até manter a sua conformação original. Porque a quantidade de soluto dentro dessa célula vai ser igual à quantidade de soluto fora dessa célula, ok? E aí ela consegue manter a sua conformação. Essa transformação que a célula sofre, de ela sair de um estado de plasmólise para o estado da sua estrutura original, a gente chama de deplasmólise, ok? Ou seja, deplasmólise é quando a célula que estava plasmolizada, ela volta à sua conformação original, ok? Já quando você pega uma célula vegetal e você coloca ela em uma solução hipotônica, o que vai acontecer é que a água vai tender a sair da solução em que ela estava para dentro da célula. Só que, diferente do que acontece numa célula animal em que ela sofre plasmoptise, ou seja, que ela se rompe, na célula vegetal ela não vai se romper, porque a parede celular vai ajudar a manter a estrutura da célula, ele vai resistir a essa pressão da água. E aí, com isso, a célula vegetal ela fica túrgida, ou seja, ela fica inchada, mas ela não explode. Tá certo? Bom, gente, a aula de hoje vai até aí, tá? Tem mais conteúdo ainda pra gente falar a respeito de transporte de membrana, falar transporte ativo, falar de exocitose e endocitose, mas vai ficar para a próxima aula para que o vídeo também não fique extremamente longo e acabe sendo cansativo, ok? Então a gente vai estar discutindo isso na próxima aula. Mas dê uma lida na página, no conteúdo da página 33 a 36, tá bom? Tchau e bons estudos.